Então, dando início à disciplina de máquinas térmicas, hoje a gente vai ver alguns princípios básicos da termodinâmica. Então, a termodinâmica é a parte da física que trata da transformação de energia térmica em energia mecânica ou vice-versa. Ou seja, a gente sai da parte que a gente estuda completamente mecânica, então forças, por exemplo, do semestre passado que a gente viu a disciplina de resistências materiais. Então a gente sai de lá, que é a física completamente mecânica, e agora a gente trabalha com energia térmica também. Então basicamente a gente vai trabalhar com calor e movimento, certo? Então seus princípios dizem respeito a alguns sistemas bem definidos, normalmente uma quantidade de matéria também bem definida. Então aqui a gente tem um exemplo de uma caldeira, onde a gente tem um calor produzido através de um processo de combustão, e aí essa caldeira tem água, e através desse calor a gente tem a transferência, né, do calor da chama para a água, e aí quando a água começa a aquecer, ela vai transformar em vapor, certo? Então esse vapor, ele é acoplado a um cilindro, e aí esse vapor, ele vai empurrar esse êmbolo, ou seja, esse pistão, do nosso cilindro. E aí aqui, quando a gente sai do processo de calor, então a gente tem aqui calor na caldeira, e aqui a gente tem movimento. Então a gente já está transferindo o que? A energia térmica em energia mecânica, certo? Então só porque a gente está empurrando aqui nosso êmbolo com vapor, a gente já está transformando a energia térmica em energia mecânica. E aí esse pistão, ele está acoplado a uma biela e uma rodana, certo? Uma polia. E aí aqui a gente sai do movimento linear do pistão para um movimento circular dessa polia. E aí essa polia vai estar acoplada a um gerador de energia elétrica através da correia, e aí a gente tem o movimento de giro aqui da polia com o movimento de giro da polia no gerador, e aí a gente tem a produção de energia elétrica através do calor e combustão da caldeira. Então a gente tem energia térmica aqui, energia mecânica aqui e energia elétrica sendo transformada aqui, certo? Então a gente pode sair acoplando equipamentos ao nosso sistema, e aí a gente consegue simplesmente transformar as energias de uma máquina para outra, certo? E aí aqui é basicamente o resumo, né, do que eu falei. Então o processo de combustão em uma caldeira produz calor capaz de vaporizar a água no estado líquido, então energia térmica, e a saída do vapor é acoplada a um cilindro que contém um pistão, e aí esse pistão ele é empurrado pelo vapor, então a gente transforma energia térmica em energia mecânica, e aí o pistão está acoplado no sistema biela, manivela e polia, que transforma o movimento linear do pistão em um movimento circular da polia. E aí aqui a gente trabalha com energia mecânica, e a polia está associada a um gerador através de uma correia. E aí a gente pode dizer que o dínamo, que seria esse eixo no gerador, esse dínamo, né, é um tipo de geradores que gera energia um formato mais conhecido de gerador, e converte essa energia mecânica resistente da rotação do eixo em energia elétrica, certo? Então a gente sai da energia térmica para mecânica e da mecânica para energia elétrica. E aí um sistema termodinâmico é aquele que pode interagir com a sua vizinhança pelo menos de duas maneiras. Então transferência de calor ou trabalho mecânico. Então a gente tem aqui o calor, e aí a gente vai ter uma variação de energia interna. Então a gente vai aumentar a temperatura, basicamente, e a gente aumentando a temperatura, a gente está variando essa energia interna, e a gente pode ter uma saída de trabalho, certo? Um exemplo usual aqui
é um cilindro que contém gás e tem um peso, né? No caso seria o pistão. Então a gente adiciona o calor ao cilindro, então esse gás, quando tem calor, ele vai se expandir e essa expansão a gente consegue empurrar algum peso, certo? E aí, quando a gente consegue empurrar algum peso, então significa o quê? Que a gente está aplicando uma força aí nesse pistão do gás. Então, é como se o gás, ele todo, a gente podia transformar ele simplesmente numa força aqui, certo? Então, o meu gás empurra, então ele tá numa superfície, todo o gás está em toda uma superfície, então é como se eu substituísse por uma superfície e uma força sendo aplicada a essa superfície, certo? E aí a termodinâmica a gente utiliza essencialmente problemas práticos, então a gente sempre vai utilizar uma caldeira, um pistão, uma bomba, um motor, uma turbina e por aí vai. Então a gente vai utilizar coisas mais práticas do que simplesmente uma superfície e uma força sendo aplicada, certo? Então um exemplo mais utilizado é a máquina a vapor, ou você pode chamar também de turbina a vapor, que usa o calor de combustão do carvão ou algum outro combustível para realizar trabalho mecânico a fim de movimentar um gerador de energia transformada. Então a gente sai do trabalho de combustão para o trabalho de empurrar, né, o movimento, e depois a gente tem a geração de energia, e aí essa energia praticamente vai ser elétrica. E aí essa transformação é feita, portanto, utilizando geralmente um fluido chamado de fluido operante. E aí ele pode ser um gás, pode ser vapor de água, pode ser fluidos refrigerantes, pode ser a água. Então aqui, basicamente, é o quê? A gente pode trabalhar com uma turbina a vapor, a gente pode trabalhar com um ar-condicionado, a gente pode trabalhar com uma caldeira, a gente pode trabalhar com linhas de fluxo. Então, uma caldeira é aplicada o vapor, né, para uma linha. Então, a gente pode trabalhar com um trocador de calor. Então, a gente pode trabalhar com turbinas para geração de vapor. Geração de energia elétrica e por aí vai. E aí, o calor é uma forma de energia em trânsito cedida ou recebida pelo fluido operante. Então, a gente sempre vai trabalhando aqui na termodinâmica com o calor. Então, calor é a quantidade de energia que a gente consegue medir. E aí, a gente mede e consegue simplesmente fazer a quantidade, né? A quantidade de energia que a gente consegue fornecer. Então, por exemplo, se eu preciso de uma potência de 10 watts para levantar uma tonelada, 10 watts para levantar 10 quilos de massa. Então a gente precisa ter o que? Esse 10 watts, que é uma potência. Então a gente precisa encontrar um calor suficiente que a gente consegue transformar numa potência de 10 watts, certo? Então a gente primeiro precisa analisar a energia mecânica macroscópica, então seria a energia cinética e potencial de cada molécula de material, ou do ponto de vista microscópico, seria transformações químicas e físicas da matéria. Só que aí, para a gente analisar todas as transformações químicas e físicas da matéria, é muito mais complicado, então a gente sempre trabalha de forma macroscópica, ou seja, com energia. Então, a gente trabalha com a energia total do sistema. Então, o que foi que eu fiz para empurrar aquele peso? O que foi que eu fiz para expandir aquele volume de gás? Então, é isso que a gente trabalha, não com as transformações de o que é que foi necessário para aquele gás expandir, qual foram as transformações físicas que existiu ali. Não isso, mas sim o que a gente conseguiu empurrar, o que a gente conseguiu expandir, certo? E aí a gente sempre vai trabalhar com pressão. Então, considere que a gente tem esse recipiente aqui cilíndrico, né? Que contém um gás ideal dentro dele. E aí, a gente vai ter o êmbolo, que vai ter uma área. E aí, essa área vai se deslocar sem atrito e vai ser submetida a uma força de intensidade F, que vai ser exercida pelo gás. Então, aquilo que eu já tinha falado anteriormente,
Então, se a gente tem uma superfície aqui e tem vários gases aqui sendo expandidos através do processo de calor, é como se eu substituísse por uma superfície e uma força sendo aplicada a ela, certo? E aí, a gente sabe que pressão vai ser força sobre área, então a unidade é Pascal, porque a força é Newton e a área vai ser metro quadrado. E aí a gente entra em propriedades. Então, as características macroscópicas de um sistema, como massa, volume, energia, pressão e temperatura, que não depende da história do seu sistema, ou seja, não vai depender do que é que está acontecendo. Então, aquela massa vai ser sempre aquela massa, aquele volume vai ser sempre aquele volume, a pressão, a temperatura sempre vai ser aquela. Então, vai ser uma propriedade bastante definida, certo? Então, uma determinada quantidade, seja massa, volume, temperatura, é uma propriedade. E somente se a mudança do valor entre os dois estados é independente do seu processo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 1 kg de gás dentro do recipiente, ele sempre vai ter 1 kg de gás, a não ser que eu introduza mais gás, certo? Mas aí, o que vai acontecer com eu adicionando calor, eu não vou aumentar a massa, eu vou ocasionar uma expansão, ou seja, eu vou aumentar o volume. Então, a gente sempre tem que entender o que está acontecendo com as propriedades quando a gente adiciona calor ou retira calor do nosso sistema, certo? Então, um exemplo aqui seria um peso de um bloco de 2 kg, é uma propriedade. O volume de um fluido no recipiente vai ser 20 centímetros quadrados. A temperatura do vapor de água vai ser sempre 100 graus Celsius, e por aí vai. E o estado é uma condição do sistema que pode ser descrito por suas propriedades. Então, eu tenho o estado inicial, que vai ter as propriedades iniciais, e o estado final, que vai ter as propriedades finais. Então, como normalmente existem relações entre essas propriedades, o estado pode ser caracterizado por um subconjunto de propriedades. Então, todas as outras propriedades podem ser determinadas em termos desse subconjunto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico onde a gente está trabalhando volume versus temperatura, e a gente tem 2 pontos, tem o ponto A e o ponto B. E aí aqui, por exemplo, o ponto A, ele tem uma temperatura de 100 kelvins e um volume de 1 metro cúbico. E aí a gente tem o estado B, que tem um volume de 2 metros cúbicos e uma temperatura de 200 kelvins. Então, o que a gente sempre vai procurar quando a gente está trabalhando termodinâmica são as propriedades, que é através delas que a gente vai definir os estados. E aí, quando a gente definir os estados, a gente vai fazer as relações físicas, ou seja, as equações através dos estados, certo? Então, sempre vai ser uma diferença de um estado B para o estado A, ou seja, o que aconteceu no estado final através do estado inicial. Então, essa diferença entre os dois estados é que a gente vai sempre estar estudando. E essa diferença entre esses dois estados vão ser sempre estudadas através dessas propriedades de cada estado. Então, a gente tem o processo e o equilíbrio. Então, o processo vai ser a mudança de um estado devido às alterações de uma ou mais propriedades. Então, a gente tem aqui um sistema onde a gente tem um compressor, um motor e uma turbina. Então, sempre o que vai acontecer é que o estado 1, ou seja, antes de entrar no compressor, a gente tem as propriedades de temperatura, de vazão mássica e de pressão. No estado 2, a gente não tem nada, então basicamente a gente vai ter que procurar. O estado 3, depois do motor, a gente já tem pressão e temperatura. E o estado 4, depois da turbina, a gente tem só a pressão. Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente vai saber algumas propriedades em alguns estados e outras a gente não vai saber. Então, por isso a gente vai utilizar as leis da termodinâmica para encontrar as outras propriedades em cada estado, certo? E aí, o estado estacionário é que a gente não tem nenhuma mudança de propriedade em relação ao tempo. Ou seja, igualzinho que tem aqui nesse gráfico. A pressão em relação a A e B vai ser sempre constante. Vai ser sempre 5, 10 a quinta Pascal. Então, a gente, com o tempo, o estado A, em 2 segundos, vai ter a mesma pressão do estado B em 5 segundos, certo? Então, vai ser independente aqui
a pressão. Então, ela sempre vai ser igual, independente do tempo que você estiver observando essa variação que não vai existir de pressão. E aí a gente tem um ciclo termodinâmico, que é uma sequência de processos que começa e termina no mesmo ponto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um vapor circulando, um ciclo de potência. Então, a gente tem um vapor, né, saindo do evaporador, entra no compressor, aí já entra um condensado e vai para a válvula de expansão e entra vapor no evaporador. Então, a gente fica fazendo esse ciclo aqui. Então, a gente sempre está começando e terminando na mesma máquina. Então, eu posso analisar pelo evaporador ou posso analisar pelo compressor e por aí vai. E se eu transformar esse ciclo que tem esses estados aqui em um gráfico, então a gente vai ter um gráfico que vai ter uma seta que vai sair de A para B, que B para C, C para D e D para A. Então, a gente sempre está voltando para o ponto A. Assim como aqui embaixo, eu posso ter esse ponto aqui. Então, meu ciclo vai caminhando, mas sempre volta por esse ponto. Então, se eu tenho um gráfico onde eu tenho um desenho de um objeto, então um desenho fechado, um quadrado, um retângulo, um triângulo, a gente sempre vai ter um ciclo termodinâmico, seja um ciclo fechado, certo? Então, aqui, diferente de lá, eu não tenho um ciclo termodinâmico, porque eu só tenho uma reta, certo? Então, eu só tenho um estado ou um processo. Aqui, ó, só um processo, não tenho um desenho fechado. Deixa eu ver aqui do começo, não tem, então só tem esse mesmo. Então, toda vez que tem um ciclo termodinâmico, é mais fácil ainda da gente identificar o que está acontecendo no nosso sistema. E aí a gente sempre vai trabalhar com o gás ideal, que pela análise newtoniana é aquele que tem as características mais próximas de um gás perfeito. Ou seja, a gente sempre vai trabalhar com pressão, volume e temperatura, que aí nesse caso vai ser a temperatura em Kelvin, não em graus Celsius. E aí, o gás ideal é um gás fictício, de comportamento regido pelas leis mecânicas newtonianas, ou seja, nas colisões não perde energia, nas colisões das partículas, as forças de coesão são consideradas nulas e cada molécula possui volume desprezível. Isso não acontece no mundo real, mas é próximo disso. Então, a gente sempre vai trabalhar na termodinâmica com valores aproximados, certo? A gente nunca vai trabalhar com valores exatos. Então, a gente tem a equação de Clapeyron, que a gente tem a relação entre pressão, volume e temperatura, que são os estados de um gás, em relação a uma constante. Então, a gente tem o número PV é igual a nRT. Então, a gente já viu essa equação várias vezes na química, né? E a gente também vai utilizar aqui na termodinâmica. Então, a gente tem a relação entre pressão e volume, vai ser igual ao número de mols que a gente tem no nosso gás, com essa constante R e a temperatura em graus Celsius, certo? Então, essa equação PV-nRT, ela vai ser sempre utilizada em todo momento quando a gente está trabalhando com gás, certo? E aí, Clapeyron verificou que 1 mol de qualquer gás perfeito, nas condições de pressão e temperatura normais, né, de temperatura e pressão, tinha suas variáveis de estados relacionados de tal modo que sempre vai ser uma constante. Então, eu posso trabalhar com um gás numa pressão 1, com volume 1 e temperatura 2, vai ser igual a o gás no estado 2, né, com pressão 2, volume 2 e temperatura 2, e que vai ser sempre igual a R. E aí essa constante R é denominada constante universal dos gases perfeitos, e seu valor depende das unidades de medida adotadas para variáveis do estado. Então, a gente está utilizando aqui o R em relação a Pascal, metro cúbico, mol e Kelvin, certo? Mas se você colocar no Google, vai ter vários valores de R, porque vai ter várias relações de unidades. Então, a gente sempre tem essa lei geral de transformações gasosas. Então,
eu vou ter uma relação, né, de pressão 1, volume 1 sobre temperatura é igual a pressão 2, volume 2 e temperatura. Então, é a relação do estado inicial de um gás com o estado final desse mesmo gás, certo? Então, aqui, essa relação só funciona para o mesmo gás, tá? No mesmo recipiente, no mesmo sistema termodinâmico. Não existe eu trabalhar um gás de um sistema termodinâmico e relacionar com outro gás em outro sistema termodinâmico. Então, a gente tem aqui o estado 1 desse gás, e aí assim que eu faço qualquer tipo de mudança nesse mesmo gás, eu vou para o estado 2. Então, eu vou ter relações de pressão e temperatura e volume diferentes, mas é o mesmo gás, certo? Então, esse quadrado 1 é igual ao mesmo gás do quadrado 2. A única coisa que fez aqui foi mudou o volume. Então, a gente tinha um paralelepípedo e a gente foi para um cubo, tá? Mas é o mesmo gás, aí só mudou o volume dele. Então, a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem um gráfico, e aí esse gráfico a gente tem 3 estados. Então, a gente tem o estado A, o estado B e o estado C. E a gente tem a temperatura do estado A, que é 100 kelvins. E aí, no gráfico, a gente tem pressões e volumes para todos esses estados. Então, a gente tem A, B e C. Então, o que a gente quer aqui é encontrar as temperaturas do gás B e C. Então, o que a gente vai fazer? É o mesmo gás no meu processo, então eu vou sempre comparar o estado A com o estado B e depois o estado B com o estado C. Mas eu também posso comparar o A com o C, certo? Porque eles estão ligados. Só não poderia comparar o estado A com o estado B se fosse, por exemplo, assim. Se eu tivesse um gráfico desse, e eu tivesse aqui o estado A para o estado B, e eu tivesse um estado C aqui, aleatório, certo? E aí, significaria que eu tenho um outro processo, certo? Então, um outro gás em alguma outra parte da minha máquina. Então, a gente tem a pressão de A, o volume de A, a temperatura de a pressão de B, o volume de B, a temperatura de B, a pressão de C, o volume de C e a temperatura de C. Então, eu quero achar TB e TC. Então, a gente vai colocar PA, VA sobre TA é igual a PV, VB sobre TB, que vai ser igual a PFC, VC sobre TC. Então, a gente tem aqui, trabalhando o estado A com o estado B, então a gente bota os valores das pressões e os valores dos volumes e o valor da temperatura A, e a gente vai encontrar o valor da temperatura B, certo? Então, eu tenho 5, a pressão em A e a pressão B é igual, então eu posso dizer que eu corto o 5 a 10 a quinta dos dois lados, vai ficar só 2 e 5 sobre 100. Então, eu tenho 2 sobre 100 é igual a 5 sobre TB. Então, eu posso passar o TB lá para cima, o 2 lá para baixo. Então, vai ficar TB sobre 100 é igual a 5 sobre 2. E aí, eu posso passar o 100 lá para cima. Então, multiplicando, né? Então, vai ficar 5 vezes 100, que é 500 sobre 2, que é 250 kelvins a temperatura de TB. Então, vou fazer a mesma lógica para achar a temperatura de TC. Então, eu tenho agora a pressão 5 vezes 10 a quinta, vezes 5 sobre 250, que eu achei, é igual a 1 vezes 10 a quinta, vezes 5 sobre TC. Então, eu tenho o quê? O 10 a quinta igual de um lado, 10 a... Então, eu posso cortar 5 por 5, ou não. Vamos não cortar, né? Porque aí fazer como eu fiz. Então, fica 5 vezes 5 é 25. Então, desce pra cá, o TC sobe. E o 250 vai lá pra cima multiplicar com 5. Então, fica 5 vezes 250 dividido por 25. Então, 250 dividido por 25 aqui vai dar 10. Então, vai ser 5 vezes 10, que é 50 kelvins a temperatura.
Então, a gente tem aqui a mesma equação, só que agora a gente tem uma mistura de gases. Então, se eu tenho o gás 1 e o gás 2 e abro uma válvula e eles se encontram no recipiente no meio, e aí ele faz a mistura, a gente pode considerar que a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura vai ser o estado inicial, ou seja, pressão, volume 1 e temperatura 1, mais o estado do gás 2. Então, pressão 2, volume 2, temperatura 2. Então, a gente tem aqui um exemplo. A gente vai ter o gás 1 com a pressão, volume 1 e temperatura 1, o gás 2 com a pressão 2, volume 2, temperatura 2, e nosso recipiente da mistura vai ter um volume de 100 metro cúbico, 10 metros cúbicos e uma temperatura da mistura de 300 kelvins. Então, qual seria a pressão dessa mistura? Então, eu vou botar na equação todos os valores para o gás 1 e o gás 2. Então, fazendo 4 vezes 3 dividido 310, vai dar 0,0387, e 2 vezes 5 dividido 350 vai dar igual a 0,0286. Então, somando todos esses valores, 0,0387 mais 0,0286 vai dar 0,0673. Então, esse valor vezes 300 dividido por 10 vai dar 2,019 Pascal, a pressão da mistura. E aí a gente tem o trabalho numa transformação. Então, eu já falei para vocês que toda vez que a gente tem uma expansão de um gás, a gente vai utilizar essa expansão a nosso favor e aí a gente vai empurrar alguma coisa. Então, quando a gente empurra alguma coisa, a gente está realizando um trabalho sobre esse objeto, certo? Então, essa força vai empurrar, então essa força vai deslocar o objeto por uma certa distância. Então, se a gente tem um deslocamento e uma força, a gente tem o trabalho, certo? Então, esse trabalho tanto pode acontecer pela expansão, como pode acontecer pela compressão desse gás, certo? Então, o trabalho, se ele for de expansão, vai ser um trabalho realizado pelo gás, e se for de compressão, vai ser um trabalho feito sobre o gás, certo? Então, a gente tem aqui a expansão, então o volume final vai ser maior do que o volume inicial, certo? Então, vai ser um trabalho positivo. E a compressão, que o volume final é menor do que o volume inicial, então o trabalho vai ser negativo. Então, vai ser um trabalho sobre o gás, certo? Então, a gente tem aqui o trabalho, vai ser a pressão vezes a variação de volume, e aí a unidade de trabalho vai ser joules, certo? Então, tem um volume, a pressão vai ser constante, mas a gente vai ter uma variação de volume, então a gente vai conseguir encontrar o trabalho realizado no gás. Então, eu tenho um exemplo aqui. Um recipiente é colocado um gás ideal e tampado com a tampa de 5 kg. E aí tem uma área, né, dessa tampa de 1 metro quadrado. O gás vai se expandir quando aquecido, então enquanto o trabalho realizado pelo gás no êmbolo. Então, se eu tenho o volume inicial de 2 metros cúbicos e o volume final de 5 metros cúbicos, eu tenho uma variação de 3 metros cúbicos de volume, certo? Só que eu não sei a pressão, mas eu sei o valor do peso e o valor da área. Então, através do valor do peso, eu consigo encontrar o valor da força e dividindo pela área, eu consigo encontrar o valor da pressão. Então, a gente tem aqui, força vai ser a massa vezes a aceleração, nesse caso a gravitacional, porque a gente está simplesmente no sentido, né, da gravidade. Então, a gente tem a pressão, que é a força sobre a área, e o trabalho, que é a pressão vezes variação de volume. Então, a força vai ser 5 kg vezes, posso colocar aqui de 10, a aceleração da gravidade, então eu tenho uma força de 50 newton. Então, a pressão vai ser 50 newton dividido pela área, que é 1 metro quadrado, então a gente tem uma pressão de 50 pascal. Então, nosso trabalho vai ser pressão vezes a variação de volume, e aí a gente já viu que a variação de volume seria 3 metros quadrados, no caso, metro cúbico, desculpa. Então, a gente tem
50 vezes 3, então nosso trabalho realizado, né, sobre esse êmbolo, sobre essa tampa, né, vai ser de 150 joules. E aí a gente pode também ter uma transformação qualquer, que aí através desse diagrama de pressão vezes volume, pode-se determinar o trabalho associado a esse gás, só calculando a área embaixo dessa curva, certo? E aí fica mais fácil do que a gente simplesmente fazer essa conta toda. A gente simplesmente calcula o gráfico, a área desse gráfico. Então, por exemplo, aqui a gente tem para encontrar o trabalho realizado sobre esse gás. Então, a gente tem a pressão no estado A e a pressão no estado B, e a gente tem o volume do estado A e o volume no estado B. Então, o trabalho vai ser a área sobre essa curva, sobre essa reta, que é de A a B. Então, vai ser a área do triângulo, aqui em cima, mais a área do retângulo, certo? Então, a altura desse retângulo aqui vai ser 30, e a largura, o comprimento dessa base aqui vai ser também 30. Então, vai ser 30 vezes 30. E a gente tem a área do triângulo, que a base vai ser 50 menos 30. Então, esse tamanho aqui é 20. Essa base é 30. Então, a gente sabe que o triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a gente tem o cálculo da nossa área, e aí a gente vai ter a 30 vezes 30 vai ser 900, e 30 vezes 20 dividido por 2 vai ser 300. Então, nosso trabalho nesse gás aqui vai ser de 1.200 joules. E aí a gente tem agora um sistema fechado, né? Ciclo fechado. E aí a gente tem essa área de A para B, para C, para A. Então, a gente também tem um triângulo. Então, a área aqui, a base vai ser 7 menos 3, que é 4. Essa linha, e essa aqui, esse comprimento vai ser 20 menos 15, que é 5. Então, a gente vai ter 4 vezes 5 dividido por 2, que é 10 joules. Então, assim, a gente encerra os princípios básicos da termodinâmica. Então, basicamente, a gente vai trabalhar sempre encontrando pressões, volumes e temperaturas, seja de um gás, seja de uma mistura de gases, seja um gás expandindo, levantando um êmbolo, seja um gás sendo comprimido pelo peso, certo? E aí, sempre a gente vai trabalhar com um sistema macroscópico. Então, sempre vai ter um exemplo de um cilindro ou de um gráfico para a gente analisar, certo? Então, é isso. Até a próxima.